falar de um assunto que, assim, é um pouco... algumas pessoas acham difícil, eu acho bem interessante, que é a síntese das proteínas. Por que ela é tão interessante? Porque é com base na síntese de proteínas que vai determinar, por exemplo, as nossas características e como que essas proteínas são formadas, tem todo uma estrutura, uma sequência de passos ali que é muito importante e evita que, por exemplo, o sistema ele tem todo um controle para fazer com que essas proteínas sejam feitas de maneira correta. E uma proteína produzida de maneira errada pode causar um problema sério. Então, por isso que é uma parte tão importante, tão interessante. E, assim, dentro do estudo da genética, por exemplo, é um dos assuntos que tem uma atenção muito grande, né? Como agem as proteínas. Então, com base nisso, você entender como que a proteína é montada, você conseguir, por exemplo, melhorar as espécies, fazer espécies que têm qualidades melhores, porque você sabe qual é a sequência do genoma dela. Olha só que bacana, gente. Eu acho isso tudo muito, muito interessante mesmo. E aí, qualquer coisa, qualquer momento, podem perguntar que eu paro para tirar as dúvidas. Então, qual o objetivo da aula? Identificar as etapas da síntese de proteínas e compreender sua importância para a vida. Além disso, a gente vai comentar sobre os 3 tipos de RNAs principais ali nesse processo de síntese de proteínas. Lembrando que não tem só esses 3 tipos, tem outros, mas para a síntese de proteínas a gente vai citar esses 3 e quais são as suas funções. E nisso a gente vai trabalhando algumas questões do Enem aqui inseridas no meio, tá bom? Então, primeiro, uma pergunta. Qual a relação entre DNA e proteína? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores que para se fabricar uma proteína, a informação dela está no gene que está contido no DNA. Então, essa é a relação. A proteína, ela é montada, existem vários tipos diferentes de proteínas, e como que o organismo sabe como que aquela célula sabe qual é aquela proteína que ele tem que montar, porque é aquele trecho do gene, do DNA que está ativo. Então, o DNA dá informação e monta essas proteínas. Então, o que são genes? Genes são esses trechos de DNA que carregam informações necessárias para a fabricação de proteínas. Eu até li um artigo esses dias falando justamente sobre a definição do termo gene, né? Que, na verdade, é muito mais complexo que isso, se a gente for analisar as funções. Nem todo trecho de DNA é considerado um gene, vai sintetizar uma proteína, às vezes ele é um pseudogene, às vezes ele se dividiu. Então, assim, mas, no geral, o gene é esse trecho do DNA que carrega essas informações necessárias para a fabricação das proteínas. E aí eu tinha comentado com vocês numa aula anterior que o código genético ele era universal e degenerado. Não sei se vocês estão lembrados disso. Por que ele é universal? Ele é universal porque as mesmas sequências, os mesmos códons, o que é um códon? Primeiro, códon é uma sequência aqui de 3 bases nitrogenadas. Cada códon equivale a um aminoácido. Então, por exemplo, o códon UUU equivale à fenilalanina. E isso vai equivaler à fenilalanina nos animais, nas plantas, nos fungos. Por isso ele é universal, porque em todos os seres os mesmos códons equivalem aos mesmos aminoácidos. Eu já tinha comentado isso com vocês. E por que ele é degenerado? Ele é degenerado porque eu tenho mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, olha aqui o caso da leucina. CUU, CUC, CUA, CUG. Todos esses códons, além do UUA e do UUG, equivalem à leucina. E isso é muito importante, porque se acontecer uma mutação no DNA, e essa mutação ser uma mutação de substituição, a gente já comentou sobre isso também, se for uma mutação do tipo substituição,
e eu substituir, por exemplo, uma uracila por uma citosina, não vai interferir na síntese da minha proteína, porque os dois determinam leucina. Então, isso é uma forma até de diminuir erros na hora de montar essas proteínas. Olha só que bacana. Então, eu tenho mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido, por isso ele é degenerado, e o mesmo códon equivale aos mesmos aminoácidos em todas as espécies, por isso ele é universal. Além disso, vocês podem ver aqui nessa tabelinha bem bacaninha, que tem os chamados stop códon. O que é o stop códon? Está copiando lá a informação do gene para montar o RNA mensageiro, para levar para o ribossomo, para transformar isso numa proteína. O stop códon, ele é o códon de parada. São esses 3 códons, o AA, o AG e o GA. É um sinal de que terminou aquele gene, é para parar de copiar. Olha só que bacana. Então, ele começa, a gente tem o start códon, que normalmente começa com a metionina, A, o G. Geralmente, ele abre as 2 fitas de DNA, vai lendo a informação. Encontrou um A, o G, opa, aqui tem uma metionina, começa a copiar. Vai copiando, copiando, encontrou um UAA, ele para de copiar. Opa, peraí, stop códon aqui, parou aqui. Terminou aqui o meu gene para mim poder montar a minha proteína. Certo? Qualquer dúvida, me falem que eu paro, tá? E volto. Então, se o código genético é universal, como que explica a diversidade dos organismos? Olha só que bacana, gente. Eu tenho aqui, né, as pecinhas de Lego. Dependendo da forma que eu monte, eu vou ter estruturas diferentes. É a mesma ideia. Dependendo da minha sequência de códons que eu junte, eu vou ter proteínas diferentes. Então, por isso que existe a diversidade dos organismos, porque existem diferentes sequências e essas diferentes sequências formam diferentes proteínas. E isso forma essa diversidade, tá? Então, diferentes combinações de aminoácidos vão originar diferentes proteínas. Então, olha só, por exemplo, essa questão aqui do Enem que envolve essa questão aí, né, que eu falei, da síntese de proteínas. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Olha só, gente, que questão interessante. Tem um monte de gráfico aqui e ele só falou isso, né? Síntese de proteínas, proteína marcada com aminoácido radioativo para poder acompanhar, né? E aí ele me deu aqui no gráfico o que eu tinha que analisar. Eu tenho que ver o tempo, tenho que ver a questão da radioatividade. Aonde vai fazer a síntese de proteínas? Nos ribossomos. Aonde eu encontro ribossomos na célula? Eu encontro ribossomos livres na célula e eu encontro ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. Então, em 5 minutos, que é quando vai começar a produzir essas proteínas, aonde é que eu vou encontrar isso uma maior quantidade? Esses aminoácidos radioativos? No retículo endoplasmático. Então, em 5 minutos, eu tenho que ter uma barrinha maior, aonde? No retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático, depois que montou as proteínas, isso é mandado para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai empacotar, vai alterar, vai ligar a proteína, por exemplo, com carboidrato, com lipídio, vai montar aqui, vai finalizar e vai formar as vesículas. Então, depois de 5 minutos aqui, retículo endoplasmático, o próximo passo, por isso que eu falei a importância de saber a sequência, né? Ele é feito no ribossomo, que está lá no retículo endoplasmático rugoso. De lá, ele vai para o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi em 10 minutos é o que tem maior quantidade. E de lá, ele vai formar essas vesículas de secreção para ser eliminadas e usadas na célula. Então, com 15 minutos, eu vou ter em maior quantidade nas vesículas de secreção. Só isso que vocês tinham que saber. Primeiro, ele vai para o retículo endoplasmático.
para ser produzido nos ribossomos, aí ele vai para o complexo golgiense, onde ele vai alterar, empacotar e deixar pronto, e aí ele libera as vesículas de secreção. Então, a resposta certa dessa questão seria a letra C. É uma questão simples, às vezes você bate o olho e assusta, né? Nossa, que tanto de gráfico, que trem complicado, mas não é simples. Se você souber a sequência do que acontece na síntese de proteínas, ela fica bem tranquila de entender. Então, olha, a síntese de proteínas, eu tenho o DNA vai ser transcrito, isso aqui é muito importante, tá? É o dogma central da biologia. O DNA, ele pode sofrer a replicação, que é formar outra fita de DNA para duplicar a célula, né, para a célula dividir depois, mitose ou meiose. E ele pode sofrer a transcrição. Replicação, ele forma outra fita de DNA. Na transcrição, ele vai formar uma fita de RNA mensageiro. Existem algumas vertentes aí que tentam, que discordam desse dogma central da biologia, mas dá para a gente entender bem ali como é que funciona o DNA. Depois eu coloco no grupo para vocês a imagenzinha do dogma. Então, o DNA, se ele faz replicação, réplica, cópia. Ele faz uma cópia do DNA. Se ele faz transcrição, ele fabrica uma fita de RNA mensageiro. Então, eu tenho lá minha fita dupla de DNA, as duas fitas se separam, uma das fitas vai servir de molde, ele vai passando aqui, encontrou a metionina, que é aquele AUG, que é o códon de início, ele, opa, aqui tem um gene. Aí ele começa a copiar. Encontrou um stop códon, ele para de copiar, solta da fita de DNA e o DNA fecha de novo. E aí eu tenho um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai passar para tradução. O que é a tradução? É sintetizar as proteínas, que é feito nos ribossomos. Então, a transcrição é a formação de RNAs, e o DNA é usado como molde, e a tradução é a produção de proteínas, e a receita é o RNA mensageiro que foi copiado. Tá? Nos procariontes, o que são os procariontes? Procariontes são aqueles que não têm núcleo individualizado, lembra? Não tem envoltório nuclear, né? Carioteca, o DNA fica solto, é o caso das bactérias. Normalmente, o gene, ele é inteiro ali, copia do começo ao fim, lê do começo ao fim e monta a proteína. Nos eucariontes, o RNA mensageiro, que é copiado, ele tem partes que são lidas e partes que não são lidas, que a gente chama de exons e introns. Os exons são as partes que são lidas, os introns não são lidos. Então, olha só que bacana. O processo de retirar esses introns e juntar só os exons, só aquilo que vai ser lido, chama splicing. Então, o mesmo gene, o mesmo RNA mensageiro, ele é chamado de splicing alternativo. O que é o splicing alternativo? Eu junto exons diferentes e monto proteínas diferentes do mesmo gene. O pedaço do DNA é o mesmo, mas os trechos de exons que vão ser montados, eles podem ser montados de maneira diferente. Então, o mesmo pedaço do DNA, o mesmo gene, pode montar diferentes proteínas. Olha aqui para vocês verem. Com o mesmo RNA mensageiro. Esse processo, não esqueçam esse nome, bacaninha, é o splicing alternativo, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, gente, as minhas duas fitas de DNA. As minhas duas fitas de DNA se separam, como eu falei para vocês. Aqui eu tenho uma RNA polimerase, que é quem vai essa bolha, né, de transcrição, que vai separar essas duas fitas aqui. E aí o RNA mensageiro vai sendo formado, de maneira que aquelas bases complementares que vocês já viram. Adenina liga com timina, citosina com guanina. Mas o RNA não tem timina, no lugar da timina é uma uracila. Então, os nucleotídeos que estão soltos no núcleo, eles vão se encaixando aqui. Se eu tenho uma timina, vai ligar uma adenina. Se eu tenho uma adenina, liga uma uracila. Tem aqui uma adenina, uracila. O próximo é uma citosina, quem vai ligar aqui? Uma guanina, tá?
E aí, gente, tem uma... Esses dias minha filha me perguntou assim, mamãe, qual o sentido da vida? Eu brinquei com ela, falei, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, que é o processo de replicação e transcrição. Gente, presta atenção. As duas fitas de DNA, elas são invertidas aqui, né? Uma sobreposta aqui à outra, uma ligada na outra. Uma das fitas, então, ela começa de um lado que chama 5 linhas e termina no outro que é 3 linhas. E a outra fita é o inverso. Aonde está a 3 linhas dessa é 5 linhas da outra. Olha aqui, então. 3 linhas aqui, 5 linhas, estão vendo? A transcrição e a replicação sempre vão acontecer no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Sempre vai acontecer no sentido 5 linhas, 3 linhas. Essa é a direção. Aí eu ainda brinquei com a minha filha, desenhei o DNA, olha, o sentido da vida é no sentido 5 linhas, 3 linhas. Mas é brincadeira. Ela, não, mamãe, não é isso que eu quero saber. Então, olha, DNA, então, se eu tenho um ATCG, no RNA eu vou ter um AUCG, que não tem timina, tem uracila no lugar, como eu falei para vocês. Então, eu comentei com vocês dos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, aí a gente tem também o RNA transportador e tem o RNA ribossômico. O mensageiro é aquele que foi lá no DNA e copiou a informação do gene. Ele traz isso pro RNA ribossômico. O RNA ribossômico é quem vai ler essa informação, enquanto o RNA transportador, ele tem essa partezinha aqui de baixo, ele tem essa estrutura aqui que lembra um trevo, né? Tipo a folha, sei lá, não sei o que é isso. Essa partezinha aqui de baixo é chamada de anticódon. Esse anticódon, ele tem que encaixar no códon aqui para ele trazer o aminoácido certo. Ele não traz qualquer aminoácido. Esse anticódon aqui vai trazer este aminoácido específico que vai ligar aqui. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ACG, qual vai ser o meu anticódon que vai ligar aqui? A ACG vai ter um UGC, tá? O anticódon, ele é complementar ao códon. E aí ele traz o aminoácido certo para ligar aqui. Olha aqui uma outra questão do Enem também envolvendo a importância da síntese de proteínas. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. Tá, como eu falei para vocês, existe todo um sistema que não deixa a célula, que evita pelo menos, né, não deixa uma coisa muita pretensão, mas que evita que a célula cometa erros nesse processo. Então, existe essa proteína P53 que ela é ativada em resposta a mutações. Quando produz essa proteína, o que ela faz? Aconteceu uma mutação, ela para o progresso do ciclo, ela interrompe o ciclo ali da célula para que seja feito reparo ou que se vê que não tem reparo, que a célula seja autodestruída. O que acontece se não tiver essa... Olha só o que acontece na ausência dessa proteína. Ela vai causar uma proliferação celular exagerada, podendo formar um tumor. Por quê? Qual que é a função dessa proteína? Identificar uma mutação e falar, opa, para quieto aqui, deixa eu corrigir isso daqui, espera corrigir. Se não tem isso, o que vai acontecer? Essa célula mutante não vai parar, vai continuar seu ciclo. E aí vai produzir outras células mutantes e pode desenvolver, por exemplo, a formação de um tumor. Olha o que a falta de uma proteína pode causar na célula. Vocês terem noção tanto que é sério essa questão, né, do funcionamento do ciclo celular ali, da síntese de proteínas funcionar bonitinho. Olha o splicing que eu falei aqui para vocês, né? Então, nas procariontes, eu tenho aqui a transcrição, né? A fita do DNA vai formar o RNA mensageiro, que liga no ribossomo e monta a proteína, bem simplesinho. Nos eucariontes, não. Nos eucariontes, então, eu tenho a transcrição, formo o pré-RNA mensageiro,
Esse pré vai passar por esse processamento, que é o splicing, que eu falei para vocês, aonde tira os introns e monta só os exons. Aí sim, esse RNA mensageiro processado com apenas exons é que vão ser levados para os ribossomos para acontecer a tradução e a síntese de proteínas. Processo chamado de splicing. Se eu fiz isso aqui, eu vou montar essa proteína. Se eu pego um outro, coloco só o azul e o amarelo, eu vou montar outra proteína diferente. Por isso que eu falei que existe o chamado splicing alternativo. Você pode ter outras opções de proteínas com o mesmo gene. E aí, gente, nós temos aqui, olha, como que é o processo, né, da tradução. Ela acontece lá no citoplasma, nos ribossomos. Ribossomo pode ser encontrado solto no citoplasma ou associado ao RNA ribossômico. E aí eu tenho, olha, a fita de RNA mensageiro vai passando. Ele tem duas subunidades, uma maior e outra menor. E aí aqui o RNA transportador vem, aquela partezinha do anticódon tem que encaixar no códon com aquelas bases complementares que vocês sabem. Adenina com uracila, citosina com guanina. O anticódon tem que encaixar no códon e aí ele traz a proteína. E aí isso aqui anda, né, um pouquinho, passa para o lado de cá. Esse RNA transportador vai embora, vem outro e pega aqui essa figura dá para ver melhor. Olha, ele trouxe aqui o aminoácido e encaixou aqui, né? E aí vem outro RNA transportador, traz esse outro aminoácido, encaixa aqui o anticódon com o códon. Esse aminoácido passa para cá e ele vai embora. E aí eles andam aqui nessa, é como se ele andasse para a próxima casinha onde é aquele que saiu. Então esse que chegou aqui passa por esse lado de cá e um novo vai entrar aqui. Esses dois que estavam ligados vão ligar naquele terceiro novo que entrou, libera o RNA transportador que vai embora para buscar outro. E assim continua o ciclo. Então, cada códon é formado por 3 nucleotídeos e cada códon equivale a um aminoácido. Certo? Vocês estão tão caladinhos, eu estou aqui na minha cabeça que vocês estão entendendo tudo, viu? Qualquer dúvida, gente, me fala que eu paro e volto. Vocês estão muito caladinhos hoje, eu fico muito preocupada com isso. Então, olha aqui, mais uma vez, né? O códon do RNA mensageiro, o anticódon, que vai encaixar bonitinho aqui, citosina com guanina, uracila com adenina, citosina com guanina, e ele traz aqui o aminoácido preso aqui no sítio. Então, ele tem um aminoácido específico, por isso que ele sabe a sequência certinha para montar. Olha aqui mais uma questãozinha envolvendo síntese de proteínas. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Dentre os 5 esquemas da figura, qual que é o que o pesquisador ia escolher? Olha, para fazer a síntese de proteínas, eu preciso de quê? Ribossomos. Aonde eu tenho ribossomos? No retículo endoplasmático rugoso. Mas ele me disse também que ele precisa de muita energia para isso acontecer. Quem fornece muita energia? As mitocôndrias. Então, o que eu tinha que procurar aqui nas minhas célulazinhas aqui de baixo? A célula que tem mais retículo endoplasmático rugoso e a célula que automaticamente também tem mais mitocôndria. Então, qual que é a resposta? Deixar vocês falarem um pouquinho comigo aí, para mim não me sentir tão sozinha aqui. 3, eu acho que é 3. 3? Eu acho que é 4. 4? É a 4? Olha, tem 4 aqui, né? Retículos endoplasmáticos rugosos, tem o dobro dessa célula de cá e o mesmo número de mitocôndrias. Então, a resposta é a 4. Muito bem. Olha mais essa questão aqui que eu acho muito bacana da gente entender essa questão dos genes, né? Define-se genoma como o conjunto de todo o material genético de uma espécie, que na maioria dos casos são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de base, o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo.
As primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro que essa relação não existe. Olha só, gente, aqui o nome científico da espécie, né, Oryzo sativa é o arroz. O tamanho em pares de base, olha o tamanho do genoma do arroz. E o número de proteínas que ele produz, 224.181. Os músculos, que é o camundongo, tamanho do genoma e mais proteína do que o arroz. Aí tem aqui o homem, né, Homo sapiens, tem um tamanho do genoma bem parecido com o do camundongo e produz quase que o dobro, né, de proteínas. O rato tem um genoma um pouco menor e produz um pouco menos de proteínas, a mosca da fruta menor e menos proteínas também. De acordo com as informações acima, qual que vocês marcariam? Me respondam aí. Vou deixar vocês lerem também e tentar. Vou lendo aqui as alternativas e vocês pensem aí e me respondam. O conjunto de genes de um organismo define o seu DNA? A produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA? O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo? Quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho do seu genoma? Genomas com mais de 1 bilhão de pares de base são encontrados apenas nos seres vertebrados? E aí, qual que vocês acham que é a resposta certa? Acho que é a letra C. Letra C, muito bem. O tamanho do genoma ele não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas. O arroz, por exemplo, tem um tamanho do genoma muito maior do que o humano e a metade. Então, não está relacionado realmente. E aí, gente, é um peguinha, né? Porque geralmente no Enem, quando é uma negação, nunca é resposta. Questões de vestibular, né? Eles nunca colocam negação na alternativa certa, mas aqui colocou. Então, fiquem atentos, porque isso pode acontecer nas questões de vestibular, viu? Então, realmente, o tamanho do genoma ele não é diretamente proporcional. Às vezes tem genomas... É muito comum em plantas acontecer poliploidia. Então, assim, ao invés de ter 2N igual nós, né? 2 conjuntos cromossômicos de cada, um do pai e um da mãe, tem plantas que são hexaploides, que tem 6 conjuntos cromossômicos, o milho, existem outras culturas aí que tem um monte, né? São poliploides, tem um genoma gigantesco e nem por isso é mais desenvolvido do que outras espécies por causa disso. Então, como é que funciona? Olha aí que bonitinho, gente, a síntese de proteína. As duas fitas se separaram. Deixa eu voltar aqui para a gente começar. As duas fitas de DNA se separaram pela RNA polimerase aqui, ó, que foi formando a fita de RNA mensageiro. Terminou, ele traz aqui o RNA mensageiro, né? Vai ligar no ribossomo. Os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos, vão ligando um aminoácido no outro, o RNA transportador vai embora. E aí eu tenho aqui a minha síntese de proteínas. Então, primeiro, olha, os 3 tipos de RNA mensageiro, os 3 tipos de RNA principais aqui que eu falei para vocês. O RNA mensageiro copia a informação do DNA, o RNA ribossômico é quem vai traduzir, ler essa informação, e o RNA transportador é quem vai trazer os aminoácidos. Lembrando que ele possui essa partezinha chamada de anticódon, que encaixa certinho no códon. Então, tem todo um script ali, um esquema, uma sequência, né? Um roteiro para ele seguir, para que ele monte aquela proteína certinha, certo? E aí, né, aqui uma brincadeirinha, proteína para mesa 2. Yes, chefe. Então, eu tenho aqui o RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. Certo, meninos e meninas. Deixa eu parar de gravar.